Todos. Coloquei como um tema hoje quais consequências que o abuso pode nos causar. Eu passei um tempo, alguns anos, eu estudei na Cabala ancestral e hoje em dia é conhecida como nomadismo ancestral, né? E acabei recebendo um nome de Záquia, que significa aquela que alcança a pureza. E quando eu estava estudando, muito focada nos estudos, eu conheci um sujeito. Esse sujeito apareceu na minha casa, eu fiz a venda de um carro para ele. E a princípio eu não me interessei por ele, mas eu sabia que tinha alguma coisa interessante ali que eu poderia desbravar, né? Conhecer. E essa pessoa estava passando praticamente por situações bem similares à minha. E tem uma coisa interessante, né? Semelhante atrai semelhante. É uma coisa que a gente escuta nas igrejas, nas nossas casas, em vários lugares a gente escuta isso. Semelhante atrai semelhante. E até então, eu não tinha ainda percebido o quão forte isso era, né? E como eu estava estudando, muito focada ali nos estudos da Cabala, os estudos da Cabala traz uma linha de pensamento bem interessante, né? Ele faz os estudos dos códigos da Bíblia e diante desses estudos, a visão que o professor Mário tem sobre a Bíblia é uma visão bem interessante. Em que sentido? É uma visão como se a gente olhasse para dentro da gente, é uma visão interna. Como que aquelas pessoas, naquele tempo, seja Moisés, Abraão, ou qualquer outra figura que você conheça, né? Como é que você os enxerga? Como é que essas entidades que já viveu há muitos anos atrás nos influencia? O que é que eles nos ensinam até hoje? Assim como a gente recebe ensinamentos de Jesus, né, que é falado, é um nome mais popular, conhecido por todos, a gente também recebe as influências também dessas outras entidades, né, que também já viveu. Assim como a gente recebe influências também dos nossos pais, influências dos nossos avós, influências dos nossos amigos, influências até desconhecidos, de pessoas que a gente não conhece ou conhece. Só que, até então, estava difícil para mim poder assimilar exatamente como isso se encaixava. Aparentemente era uma coisa que a gente poderia entender ou compreender com mais profundidade, né? E aí, esse cara chegou, ele estava muito aflito, esse meu ex, e ele estava muito perturbado. E eu também estava perturbada porque o meu falecido marido não fazia tanto tempo que ele havia falecido. Então, a gente começou a conversar. E mesmo eu não indo muito com a cara dele, eu achava ele muito chato, eu fui conhecendo ele um pouquinho melhor. E fui vendo o quanto que a gente era semelhante. Como assim? Os mesmos abusos ou parecidos, né, que a gente sofreu, que eu sofri na infância, essa pessoa também sofreu, né? Então, essa ferida que a gente tem, e às vezes a gente não consegue trabalhar essa ferida por várias questões, né? Às vezes a gente não consegue trabalhar a nossa ferida porque a gente passou a admirar aquele comportamento. E aquele comportamento não é tão aceitável assim, né? Como assim? Quando a gente é criança, a gente já sabe o que é certo e o que é errado, porque os nossos pais já nos ensinam. Eu tive a minha bisavó com quem eu fui criada,
E ela falava o que era certo, o que era errado. E a gente tende a ouvir. Se não ouvir dos nossos pais, a gente vai escutar de alguém, seja na escola, seja na rua. Alguém vai nos falar: pô, menino, não mexe aí. Você vai queimar a mão caso a criança esteja perto do fogão, né? Ou tu não pega nessa faca, porque essa faca pode te cortar. Então a gente sabe que o que é certo e o que é errado, né? A gente sabe, né? Desde criança a gente vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Então, se a gente sabe o que é certo e o que é errado, por que que a gente acaba replicando isso na nossa vida? Como assim? Por que que a gente tende a ter um comportamento que a gente sabe que não é certo, que não é legal, né? Ah, mas porque a pessoa mentiu pra mim, eu vou fazer o mesmo. Pô, você tá se igualando. Então você tá agindo igual, você é semelhante àquela pessoa, você tem o mesmo comportamento, então é semelhante. Então você vai atrair esse tipo de pessoa. Como eu estava em um luto, né? Eu não conseguia ter muita percepção do que estava me chegando, porque eu estava com as minhas emoções bem abaladas, bem fragilizadas. E a gente sabe que quando a gente passa por um determinado luto de alguém que a gente ama, a gente não consegue se pensar muito bem, a gente não consegue seguir a vida muito bem, porque a gente não conseguiu processar ainda aquela perda, né? Então como é que a gente fica? Quando a gente perde alguém, a gente fica naquela amargura e a gente fica pensando: nossa, mas e agora? A pessoa estava aqui até ontem. Eu estava conversando com essa pessoa, estava tudo bem, estava tudo ok, e essa pessoa não se encontra mais aqui. Amanhã eu não vou mais falar com essa pessoa. Vou dormir e a pessoa não vai estar lá comigo mais. Não é assim? Não é assim que a gente se sente? A gente vai se sentindo com esse gosto assim amargo, difícil da gente digerir, da gente conseguir processar, seja de quem for, né? Seja de uma mãe, seja de um pai, seja de um avô, seja de qualquer pessoa que a gente tem um vínculo ali profundo, que é de amor, né? A gente fica preso nesse amargor. E a gente não assimila muito bem o que foi que eu aprendi, o que é que essa pessoa me deixou como lição, né? O que essa pessoa queria me ensinar. A gente não entra muito nessas explicações. Simplesmente a gente fica com aquele gosto amargo da falta. E é aquela falta onde a gente não consegue se desvincular dela, não consegue se desligar. E a gente fica chamando a pessoa, mas por quê? E a gente fica perguntando isso o tempo inteiro, por quê, por quê, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que que ele teve que ir embora? Por que que ela foi embora? Meu Deus, você está me punindo. E a gente entra nesse lugar de punição. Não é assim? Todos nós, como seres humanos, tendemos a ir para este lugar. E ao ter um relacionamento com esse cara, eu pude perceber, né, o quão tóxico era a nossa relação. Era uma relação muito abusiva. E eu pude perceber que essas feridas de abuso se encontravam na infância, onde eu queria o reconhecimento, eu queria o carinho, eu queria ser vista, ser reconhecida, eu queria que a pessoa me visse, né? Me observasse. E aí, quando eu entrei dentro desse relacionamento, eu pude perceber essa pessoa aparentemente me deu atenção? Não necessariamente ela me deu atenção. Eu só reconheci nela as feridas. E eu continuei nesse relacionamento justamente pelas feridas, porque eu queria curar a criança ferida daquela pessoa. E aí foi um grande erro. Por quê? Porque eu precisava curar, na verdade, a minha criança e não a criança do outro. E aí a gente entra naquele lugar punitivo novamente. Por que que aquela pessoa não me enxerga? Por que que aquela pessoa não me vê? Por que eu faço isso ou aquilo e aquela pessoa não me reconhece? Simplesmente porque você não se curou.
porque você não se reconheceu, porque você não viu sua ferida e porque você deixou o outro fazer o que bem quisesse com você. Nem mais nem menos. Simplesmente a gente permitiu que o outro nos ferisse. Ah, então você foi punida por isso? Não. Eu estava sendo punida por isso? Não, não estava sendo punida. Eu simplesmente ouvi nele o potencial de me enxergar, de me reconhecer e ver o quanto eu estava ferida. Primeiro, porque eu estava passando por um luto e não conseguia digerir. Já tinha passado por outros lutos também, desde a infância. Foi tipo uma sequência de pessoas queridas que eu carregava e carrego no meu coração, essas pessoas até hoje. E que só foi alimentando aquela dor. E eu não conseguia processar ela. E aí, quando eu comecei a estudar o nomadismo ancestral, né, eu fui conseguindo perceber esses pontos, onde o Mário, ele traz ali essa visão da Bíblia, né, e ele faz os estudos da Torá, com a linguagem aramaico proto-cananeu. Eu não estou fazendo divulgação nem nada, eu estou só relatando aqui para vocês, tá? Então, com esse conhecimento que eu fui percebendo, né, nesse dia a dia e dedicada ali aos estudos, em me aprofundar, em me conhecer, eu fui vendo o quanto eu precisava me dar atenção. Eu precisava me observar, eu precisava me reconhecer, eu precisava acalmar aquela criança ferida, aquela criança que sofreu muitos abusos na infância, que foi negligenciada, que foi abandonada pela mãe, pelo pai. E quem aqui também não se sentiu desse jeito também, né? Eu acho que todo mundo, em um determinado ponto da nossa vida, se sentiu nesse lugar, se sentiu desse jeito, se sentiu abandonado, se sentiu rejeitado, se sentiu traído. E traição necessariamente não é entre corpos, mas é uma mentira contada. Alguém mentiu para você, você vai sentir, porque todos nós somos energia. E por sermos energia, a gente percebe, meio que inconscientemente, a gente vai notar essa nuance que tem algo de errado no ar. E essa pessoa, esse meu ex, ele tinha vergonha de mim. Ah, Casey, você é feia? Não, não me acho feia. Mas ele era uma pessoa mais velha do que eu. Então, por ser uma pessoa mais velha, ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha de sair comigo. Se fosse sair comigo, ele tinha que ir em lugares onde era bem discreto, para que ninguém nos visse. Mas também tinha um outro porém. Essa pessoa também gostava de triangulação. Então, essa pessoa gostava de triangular e não gostava que ninguém ficasse sabendo. Então, ele não podia me revelar para os amigos, para a família, ou seja, para quem ele o considerasse. E isso era um erro? Não. Isso não é um erro. Isso é uma escolha. Significa que eu não vi, em algum momento eu percebi, mas eu permiti. Porque a partir do momento que eu estava nesse relacionamento abusivo, eu fui enxergando vários pontos em mim, onde eu fui trabalhando em mim mesma. Mesmo que em determinados momentos eu também me negligenciei. Como assim? Quando estávamos juntos na minha casa, eu não podia, por exemplo, ouvir música. As músicas que eu gostava de ouvir e gosto de ouvir, eu não tinha permissão para ouvir. Ou ele passou a me enxergar como uma pessoa que é uma serviçal, onde ele chegava e eu tinha que sair correndo para atendê-lo, sendo que eu tenho filhos, eu tenho minhas responsabilidades também, mas eu tinha que abandonar tudo, absolutamente tudo para poder atender essa pessoa. Porque essa pessoa estava tão ferida quanto eu. Só que existe um grande porém. Essa pessoa estava querendo ajuda? Sim, mas essa pessoa não se colocou no lugar de reconhecer os seus erros. E sim, colocar esses erros e esperar
que a pessoa, no caso eu, resolvesse os problemas dessa pessoa. Resolver os problemas não necessariamente é resolver os problemas físicos, os problemas materiais. Mas sim, quando a gente busca alguém para conversar, a gente está buscando conselho, a gente está buscando direcionamento. E ao buscar direcionamento, você encontra ali várias chaves onde você consegue acessar vários lugares da sua vida. Como você deve seguir a sua vida? Qual é a melhor forma? Que direção você deve seguir? Porque às vezes a gente está muito perdido. Dentro da gente mesmo a gente se encontra perdido. E por a gente se encontrar perdido, a gente precisa de direcionamento. Quem melhor? Quem é melhor para nos direcionar? Se não ser alguém que a gente conversa e confia. Então, quando alguém chega para pedir um direcionamento ou pedir algum conselho, é a melhor coisa. Se a pessoa vai seguir ou não, problema da pessoa. Porque dentro da gente, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Se eu sei o que é certo e o que é errado, eu procuro um conselho de alguém e a pessoa me dá um conselho, me dá uma direção, e mesmo assim eu escolho não fazer, é o problema da gente. A gente tem que arcar com essa responsabilidade. Com essa responsabilidade de que eu tenho peso no que eu estou falando. Entendeu? Então, o que eu falo é lei. Lei para mim. Se alguém for me julgar, que julgue pelo que eu estou dizendo. Ou pelos meus atos, por assim dizer. Agora, se eu não dei esse conselho, e se você se achou no direito de sair falando mal de mim ou me julgando aqui e acolá sobre quaisquer coisa, você também está no direito. Todos nós temos esse direito. Todos nós temos livre-arbítrio de sermos quem a gente quiser. Não cabe a mim o julgamento de ninguém, de nenhum de vocês. O que você faz ou deixa de fazer, o problema é teu, não é meu. É simples. Agora, eu me acho com a autoridade de denegrir a tua imagem? De falar uma coisa de você que você não é? Que autoridade eu tenho para levantar a minha voz e dizer que você é isso ou que você é aquilo, sendo que você não é? Então, que as pessoas passem a me julgar pelo que eu sou, pelo que eu falo. Porque com relação a isso, pelo que eu digo, eu tenho minha responsabilidade sobre os meus atos. Que passamos a ter nossa responsabilidade sobre o que a gente fala, sobre o que a gente diz. A mesma coisa é um conselho. Se eu sei que eu estou dando um conselho para alguém, e eu sei que a pessoa vai se dar mal, mas olha, eu quero muito que aquela pessoa se dê mal na vida, porque eu quero me sentir um pouco melhor do que aquela pessoa, então eu vou dar um conselho para aquela pessoa se dar mal na vida. Arque também com essa responsabilidade. Agora, quem a gente é? Ao julgar o outro e dizer, só porque a pessoa não tem grandes coisas na vida, a gente julgar a pessoa e dizer, olha, você é um ninguém. Que autoridade eu tenho para chamar qualquer pessoa de ninguém? Eu não tenho autoridade nenhuma. Sabe o que me aconteceu? Um belo dia, eu estava em minha casa e apareceu uma senhora. Ela trabalhava ali para os alcoólicos e anônimos. Ela estava pedindo ajuda. Com qualquer coisa, né? Mas no caso era mais dinheiro e alimento.
Eu estava sem dinheiro e eu estava ali no final do mês e com poucas coisas e com 3 crianças, né? Eu não tinha grandes recursos para ajudar aquela senhora. Então eu ouvi ela. E aí ela falou uma coisa da qual eu fiquei muito triste. Ela falou: "Você sabia que eu fui abandonada pela minha mãe? A minha mãe, ela me pariu ao lado da maternidade. Só que ela preferiu parir ali do lado do lixo. Então ela me enrolou em uma camisa e me jogou no lixo. E desde então eu fui adotada. Fui recolhida ali. Muitas pessoas me pegou, tal, eu estava chorando e eu fui levada para aquela maternidade ali do lado. Ali eu fui tratada e me colocaram numa casa de adoção. Eu fui adotada 3 vezes", ela falou. Eu fui adotada 3 vezes. E eles me abandonaram, eles não me quiseram. Sofri vários relacionamentos abusivos. Eu sinto, ela falou, eu sinto que eu nunca amei ninguém. Que eu não sei amar. Que as pessoas não são capazes de me amar. E aquilo, gente, me doeu a alma. Porque quando eu falei da minha situação, sabe o que ela falou? Você quer que eu te ajude? Se isso não for um ato de amor, o que é? Uma pessoa que está morando na rua, tentando se livrar dos vícios, tentando ajudar outras pessoas, ainda tentando oferecer ajuda. Se isso não for um ato de amor, então o que é? Eu simplesmente olho para ela e falo: minha querida, não é você que não sabe amar, mas sim essas pessoas que não reconheceram o grande talento que você é. Às vezes, a gente vai morar na rua por causa de situações caóticas como essa. E ao invés dessas pessoas serem acolhidas, pessoas que moram na rua, elas são chutadas, elas são chacotadas na rua. Elas são humilhadas. Eu vi outro dia um pastor colocou uma caixa de som e estava falando sobre Deus. Estava pregando. E quando ele estava a caminho, ele viu uma pessoa na rua. Ele simplesmente poderia passar sem ter feito nada. Mas sabe o que ele fez? Chutou essa pessoa. Quem somos nós? Quem somos nós? A gente pede justiça. A gente quer paz. Mas a gente não consegue ter um olhar para o outro. A gente não consegue olhar a dor do outro. Então quem somos nós? Se a gente quer justiça no mundo que a gente se encontra, se a gente quer amor, se a gente quer reconhecimento, por que a gente não passa a agir como tal? Por que a gente tem que ficar esperando que o outro faça isso por a gente? Por que não sou eu a dar o primeiro passo? Por quê? Por que eu tenho que esperar? Eu preciso esperar que alguém me ame? Se eu posso amar? Eu posso amar. E outra coisa, as pessoas também, quando vê alguém assim como eu, assim como vocês, que tem muitos aqui assim,
que acaba achando que bondade é idiotice, é uma pessoa burra, idiota. Não é assim, gente. Vocês já tentaram conversar com algum morador de rua? Já tentaram ver a história de cada um deles antes de julgar? Acredito que poucos fizeram isso. Poucos se importam com eles. Poucos. E isso é muito triste. Porque aquelas pessoas que estão na rua têm um conhecimento tão vasto para nos ensinar, para meros seres humanos que estão dentro de suas casas protegidos e guardados. Aqueles moradores de rua têm muito a nos ensinar. E a gente, por ter tido um lar maravilhoso, por ter sido acolhido muito bem, obrigado, graças a Deus, vocês não tiveram que passar por todo esse sofrimento, não tiveram que apanhar, não tiveram que sofrer a dor da humilhação de bater em porta pedindo uma comidinha para poder matar a sua fome. Às vezes as pessoas julgam porque que aquelas pessoas entraram no vício, mas não entendeu por que a pessoa entrou no vício. A pessoa às vezes entrou no vício porque não conseguiu lidar com tamanha dor que sofreu na infância. Porque a dor foi tanta, que a pessoa quis anestesiar aquela dor. Então, quem somos nós? Quem realmente somos nós para sair julgando qualquer pessoa? Quem realmente nós somos? Se eu não consigo sentir a dor do outro, se o outro me dá uma palavra atravessada e eu simplesmente quero amaldiçoar aquela pessoa, e se aquela pessoa não tem merecimento para receber essa maldição, como é que fica? Como é que você fica? Como é que eu fico? Sabe o que acontece quando você envia, profetiza, ou sai amaldiçoando outras pessoas e aquela pessoa não tem merecimento para ser amaldiçoada? Ela retorna para você, ela retorna para mim. Sabe a dor que essas pessoas já passaram? Não, para vocês ficarem desejando mal para elas, não só para elas. Às vezes até para um parente nosso. Se a gente não tá bem com qualquer pessoa, o melhor que a gente tem a fazer é ficar longe. Fique longe. Mas não amaldiçoe não, deseje o bem. Deseje o melhor. Deseje que a pessoa se encontre. Porque todos nós estamos perdidos também. A gente não veio para cá, para a Terra, com receita, né? A gente não tem regras, a gente não tem receita. O que a gente tem é a lapidação da vida, onde a gente vai aprendendo todos os dias com os nossos ancestrais, com Jesus, com todos que estão ali citados na Bíblia, com todos da nossa família, de forma direta ou indireta, a gente vai aprendendo com cada um deles. Então, as consequências que a gente tem de um abuso é a gente não conseguir lidar com nenhum deles ou não conseguir entender o padrão, que foi onde a gente aprendeu. Estudando, eu aprendi, né? Eu me dediquei, eu fui à busca, eu fui procurar. Eu fui estudar profundamente, tentando me entender por que eu passei por determinadas situações, por que eu não conseguia lidar com alguns comportamentos, porque para mim era tão absurdo, por que eu tinha que seguir aquelas regras impostas pela sociedade, o porquê que eu tinha que ser desse jeito, sendo que
Eu não tenho que seguir script de ninguém. Quem aqui já se sentiu julgado demais por algo que você não fez? E como é que você se sentiu? Mal. Se sentiu, às vezes, a pior pessoa do mundo. Injustiçada. Por quê? Porque você não merecia. E muitas vezes você se pegou falando: eu não mereço isso. Eu não mereço passar por isso. Só você é capaz de dizer o que você merece. E muitas vezes, o que a gente faz é... Às vezes a gente profetiza as coisas para a gente mesmo, porque a gente se sente não merecedora de grandes coisas. E às vezes a gente também se coloca nessas situações. Por quê? Porque a gente não conseguiu lidar com a dor da criança ferida na nossa infância. Então, por estar em um ambiente caótico, onde eu presenciei muito abuso, onde eu apanhei muito, onde assisti e vi quase toda a minha família, né, tendo relacionamentos abusivos. E por acreditar que todo mundo era desse jeito, eu passei a dizer para mim mesma: o mundo é desse jeito. Mesmo tendo uma visão sobre mim mesma que eu não era desse jeito. Então, se você tem uma visão sobre você, que você não é desse jeito, que você não compactua com esses comportamentos abusivos dentro de casa, então por que o faz? Então por que aceita? Não devemos aceitar comportamentos abusivos. Não devemos replicar isso adiante para os nossos filhos. Não devemos encorajar nossos filhos a bater uns nos outros, nos coleguinhas na escola. Ou abuso também em ficar falando determinadas coisas, onde só vai humilhar, só vai deixar o outro coleguinha triste. Vamos nos colocar no lugar daquelas pessoas e pensar: eu gostaria de ouvir isso se eu falar isso para aquela pessoa? Como é que eu vou me sentir? Regra básica. É uma regra básica. Eu gostaria de ouvir isso? Se eu falar isso para o meu irmão ou para minha irmã, como é que ele vai se sentir com relação a isso? Vai se sentir mal? Então por que eu tenho que encorajar o meu filho a bater no outro? Por que eu tenho que fazer isso? Se eu não quero que meu filho chegue em casa apanhado, por que eu vou encorajá-lo a fazer isso? Amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente não aprende a se amar, como é que a gente vai ter esse olhar para o outro e amar o outro? Se a gente não consegue se auto-observar, impor regras dentro da gente mesmo. Eu não quero isso para mim, eu não compactuo com isso e eu não vou fazer. Mesmo que você fique sozinho, é melhor só do que mal acompanhado. Mas que você esteja em sua verdade, que você seja você mesmo, que você brilhe da forma mais pura possível, que você alcance esse olhar, essa luz que já está dentro de você. Você não precisa da validação do outro. Nós não precisamos. A gente precisa se validar, se encontrar, se reconhecer e ver o quanto de potencial nós temos. O julgamento não cabe a mim, para ninguém da minha família. Seja o que eles fizeram para mim, se foi bom, se foi ruim. Porém, a minha história deve ser contada e deve ser contada por mim. Porque eu mereço. Eu tenho voz, assim como todos vocês. Ninguém quer ser julgado. Ninguém quer ser condenado. Mesmo assim,
Nós temos medo absurdo do julgamento, onde não deveríamos ter. Se você está pleno em sua verdade, nós não deveríamos ter medo. A gente simplesmente segue, sabendo e se encontrando, tendo consciência que a nossa verdade sempre prevalece. Sempre. E sempre vai prevalecer. Aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente vá. Se você não precisa se utilizar de máscaras para ser quem você é, para ser a sua verdade, você não precisa temer a nada. Embora, ao passarmos por abusos, né, seja ele em qual esfera for, a gente tende a se reprimir ou a utilizar máscara também de bonzinho ou boazinha, quando não deveríamos. Deveríamos ser só quem a gente é, quem a gente merece ser. E a gente merece a nossa verdade. A gente merece falar a nossa verdade, seja aonde for. Que a gente consiga amar mais, mas também reconhecer o potencial que o outro tem quando nos chega. Que todas as dores que o outro passou não deve ser invalidada, deve ser ouvida, deve ser acolhida. Por quê? Porque é exatamente isso que eu quero, é exatamente isso que vocês querem. E é isso que a gente merece. A gente merece respeito. Respeito. Aonde quer que a gente vá. Aqui eu deixo a minha eterna gratidão, gratidão infinita a todos que ficaram comigo e que ouviram um pouquinho mais sobre mim, sobre esses pensamentos, sobre nossa existência aqui na Terra. Gratidão infinita.